E a gente fala agora de saúde. Muitas mulheres reclamam das dificuldades que encontram para fazer laqueadura pelo Sistema Único de Saúde aqui na região. É um processo de esterilização que impede que a mulher consiga engravidar. A equipe do Diário TV conversou com 3 mulheres que até hoje esperam pela cirurgia. Patrícia tem 42 anos e 5 filhos. A idade deles é entre 5 e 18 anos. Começou cedo, disso ela não se arrepende. Mas quando quis parar, encontrou dificuldades. Ela tem problemas com anticoncepcionais, por isso quis fazer uma laqueadura pela rede pública de saúde, mas não conseguiu. Falaram que a mãe que tem filho normal não faz a laqueadura. Por quê? Deram explicação? Não deram explicação. Desde 2011, Patrícia tenta a cirurgia. Ela entrou no programa de planejamento familiar da Prefeitura de Suzano, mas os médicos dizem que ela não tem o perfil para laqueadura no SUS. É uma reunião que eles fazem, aí você vai umas 3 vezes na reunião, aí eles pedem os exames direitinho para vocês, você faz, aí vem o médico, vê os exames, aí se você tiver tudo bem, aí eles dão a cartinha para você operar. Mas para você não deram? Não, porque o meu é tudo normal. Tudo parte normal? Normal. Agora vamos contar a história de Aparecida, que está grávida. É o 4º filho que vem aí. No colo dela está a filha mais nova, de apenas 1 ano. E antes mesmo dessa aqui nascer, Aparecida queria fazer a laqueadura. Não conseguiu. No caso dela, disseram que só fariam se ela tivesse passado no mínimo por 2 cesarianas anteriormente. Eles falaram assim, ó, você não vai poder fazer a laqueadura porque você é nova. Eu tinha 23 anos, né, dela. E você tem tudo normal, você não tem nenhuma cesariana. Foi isso que eles me falaram só. Até hoje, Aparecida toma anticoncepcional. O problema é que, segundo ela, engravida assim mesmo. A esperança era a laqueadura. Ela vai fazer 25 anos e não quer encher a casa de crianças. Eu acho errado. Por quê? Porque eu vou encher a casa de filho? Não dá. Não estou aguentando nem com os 3, com os 4, imagino mais 5. Mas você toma anticoncepcional? Normal. Tomo normal, mas não adianta porque o meu hormônio é forte. O que estas mulheres têm em comum é a falta de condições em pagar uma laqueadura. Aí dependem do sistema público, que, segundo elas, dificulta ao máximo esse procedimento. E ninguém entende o porquê. Aí eles falam que parto normal eles não fazem a laqueadura? Não faz, só se for pago. Se for pago, aí faz. Ah, eles disseram que se pagar, faz? Não, eles não falam, mas se você procurar médico por aí, eles fazem, né? Uma lei assinada em janeiro de 1996 regula essas questões do planejamento familiar quanto à esterilização. Entre outras regras, o texto diz que uma laqueadura só pode ser feita em mulheres com mais de 25 anos ou com pelo menos 2 filhos. Diz também que esse procedimento não pode ser feito durante o parto, exceto por necessidade, em caso de cesariana. E se a mulher for casada, o marido deve concordar. Situações em que elas se encaixam. Quando uma mulher procura o sistema público de saúde porque quer a laqueadura, primeiro ela participa de várias reuniões com uma equipe de profissionais, como psicólogos e médicos. Isso para todos terem certeza da decisão. Esta é a Clarice. Ela tem 39 anos e acabou de ter o 3º filho. Aí você pergunta, por que ela não fez a laqueadura antes? Bem que ela tentou. Eu estava grávida dela quando eu dei entrada nessa papelada. Aí eles falaram pra mim, ó, você vai ganhar ela normal, né? E vamos ver se sai a operação pra você depois que você ganhar ela. Saiu? Até agora não. Até O que agora eles disseram? que ela ia ser normal. E né? normal eles não fazem? Normal eles não fazem. E ainda hoje ela tenta, viu? Não vai desistir tão fácil. Enquanto isso, no momento, busca outros métodos contraceptivos. Estou tomando injeção de 3 em 3 meses. Este é o Dr. Alexander, ginecologista e obstetra. Ele é da rede particular de saúde e lista aqui alguns procedimentos de laqueadura hoje considerados adequados. Você não vai expor o paciente a um risco cirúrgico só para laquear, sendo que você tem outros momentos oportunos para fazê-la. Por exemplo, que momento? Você pode fazer a laqueadura fora do momento do parto. Passa o paciente pelo serviço de planejamento familiar, dá todas as opções de contracepção para o paciente e se resolveu-se pela laqueadura, você pode fazer uma laqueadura fora do momento do parto. Pode fazer por cirurgia convencional ou pode fazer por videolaparoscopia. Seria pelo umbigo? Umbilical com pequenas incisões. Ou faz uma incisão bem menor do que uma cesariana e laqueia, faz a laqueadura fora do momento do parto.
E para falar mais sobre esse caso, está aqui com a gente o novo secretário de Saúde de Suzano, Luiz Cláudio Rocha Guiomon. Boa tarde. Boa tarde. Essa situação dessas personagens, né, dessas entrevistadas, por que é tão difícil conseguir essa autorização para laqueadura? Tá. Primeiramente, Fernanda, parabéns pela reportagem, porque é um fato interessante da gente trazer para a rede pública. O planejamento familiar. O planejamento familiar não é simplesmente você decidir não ter mais filho, né? É você planejar o seu filho com vários, igual o doutor estava explicando, com anticoncepcional, você entendeu? Com a injeção e também, no último caso, depois de deixar claro para a paciente que ela tem as opções, ela decide qual que é o melhor para ela. E a laqueadura é um dos fatores importantes para a gente fazer. A gente tem que lembrar que na saúde, a gente tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Essa rede, ela tem que funcionar em harmonia. Então, muitas vezes, a gente começa um planejamento que é importantíssimo na rede, nas unidades básicas de saúde, na conversa com o paciente, com a psicóloga, com o ginecologista. A gente oferece para a mulher fértil que quer fazer o planejamento, que é desde os 10 anos de idade até os 49, essas opções. E a gente senta com os secretários municipais de saúde da região e discute com o Estado como fazer esses procedimentos, que no caso da Patrícia e da Aparecida, que ao meu ver estão certíssimas em querer fazer a laqueadura, e é importante a gente buscar uma solução para elas, é o Estado que vai auxiliar a gente a fazer, porque é média complexidade. E no caso dessas entrevistadas, elas falaram que passaram por todos esses procedimentos do planejamento familiar na rede municipal de Suzano e optaram pela laqueadura. Só que a autorização, segundo elas, o motivo da negativa seria essa questão do parto normal, porque elas ainda não tinham cesáreas. Como é que funciona isso? Não, isso daí não é diferente, assim. Na verdade, não, como o doutor havia dito também, a gente não pode ter um parto, ou cesárea ou normal, e já fazer a laqueadura, porque é um risco a mais para a paciente. O que o Ministério da Saúde indica é que você, num segundo período, depois de conversar com a paciente, com a família, chegou nessa decisão que é médico e paciente, família, que a gente tem que lembrar que o paciente é biopsicossocial. Então, a gente tendo essa informação, o paciente tendo essa aprovação, que ao meu ver a Patrícia e a Aparecida estão certas, a gente busca o recurso que o Estado disponibiliza e a gente faz essas laqueaduras. Então, o que eu vejo é uma questão agora de ter essa interlocução melhor com o Estado, conseguir trazer esse recurso para a gente conseguir realizar a ponta do processo, que é a laqueadura. Mas é importante a gente sempre falar para todo mundo, as futuras mamães, as mães, que a gente tem que planejar, procura a rede básica de saúde, conversa com o ginecologista. Todas também, se percebeu que elas falaram, eu tomo anticoncepcional, eu faço a injeção. É mais importante a gente abranger mais pessoas para esse planejamento que a gente quer fazer na cidade, nas cidades, né? Do que somente pontuar isso daí. Então, assim, são os dois extremos. E é um recurso que demora a chegar? Então, é um repasse que vem do governo do Estado, né? A gente tem impactos quando tem a reunião com os secretários de saúde e a gente recebe essa verba, que chama uma verba de média complexidade, para refazer, para conseguir executar esses serviços. Então, a gente tem que trabalhar para que isso também ocorra mais de maneira eficaz, que, ao meu ver, está precisando a gente ter uma interlocução com o Estado para a gente melhorar e conseguir realizar esses procedimentos. Que lembro novamente, é importantíssimo a gente fazer o planejamento da nossa vida, a gente poder planejar os nossos filhos, desde a concepção e até depois o pré-natal, não é? A primeira consulta para o nenê, tudo direitinho, para a gente acompanhar. Do planejamento de não ter ou ter, a decisão é da mulher.